São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bem, irmãos, graças a Deus, a vitória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a nós, irmãos, aqueles que nos assistem também. Que Deus possa, mais uma vez nessa noite, falar ao teu coração, abençoar a tua vida. Bem, irmãos, vamos estar orando. E nessa oração vamos estar apresentando aqui os pedidos. O pedido aqui da nossa irmã Lucia para orar em favor da Roseli e Antenor, e também em favor da Maria Luísa. Maria Luísa, né? Neta da irmã Marisa. Amém, irmãos? Vamos estar orando uns pelos outros. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez, Senhor, estamos à tua presença para te glorificar, para te exaltar, a Deus. Ó, querido Pai, nós agradecemos o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos que nós temos alcançado nas tuas mãos, Senhor. Ó, querido Deus, a nossa gratidão é grande, Senhor, diante das coisas que o Senhor tem feito. Querido Pai, mais uma vez, nós nos reunimos neste lugar para te adorar, Senhor. E que mais uma vez o Senhor possa se fazer presente no nosso meio. O Senhor venha falar conosco, o Senhor venha nos tocar, o Senhor venha nos abençoar, venha renovar a nossa vida, a nossa fé, Senhor. Querido Pai, neste momento nós queremos interceder em favor da Roseli, do Antenor. Nós não conhecemos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade, que o Senhor possa alcançar essas vidas nessa hora, estender as tuas mãos, dar a tua bênção, Senhor, dar a vitória, Senhor. Intercedemos também em favor da Maria Luísa, Senhor. Pai, abençoa essa menina, essa pessoa, Deus, em nome de Jesus. O Senhor envia o milagre, o Senhor envia a cura. O Senhor alcance essa vida neste momento, Senhor, e dá a ela vitória, dá a tua bênção, no poderoso nome de Jesus. Alcance, Senhor, todos aqueles que estão neste momento, Senhor, precisando de Ti, precisando de um milagre, precisando de uma bênção, de uma intervenção divina sobre suas vidas. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus que opera maravilhas. Para Ti não há nada impossível, Senhor. Não existe, Senhor, nada que o Senhor não possa fazer. Sua palavra nos diz, Senhor, que para Ti não há nada impossível. Enquanto o Senhor opera, não existem barreiras, não existem nada que possa impedir o agir do Senhor. Pai, que nesta noite, aprova o Senhor liberar uma palavra de cura, Senhor, liberar uma palavra de restituição, de restauração de muitas vidas nesse momento, Pai. Estão precisando de Ti. Cura do câncer, Senhor, cura da AIDS, cura, Senhor, seja a enfermidade qual for. Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa dar vitória, o Senhor possa restaurar, o Senhor possa salvar, o Senhor possa alcançar, Senhor, essa pessoa que de repente vai nos assistir nessa noite, Senhor, com o coração angustiado, aflito. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa dar vitória, que mais uma vez Sua glória possa se manifestar na nossa vida, que mais uma vez o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, nos ajudar, Senhor, nessa caminhada. Deus, em nome de Jesus, continua conosco, continua sendo abençoado. É nossa oração, é nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. As palmas para o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Amém? Amém. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos na presença do Senhor para junto nós louvar a Ele. Antes de estar louvando, eu quero ler o versículo da palavra do Senhor com vocês, amém? Em Romanos 8:28, amém, está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o
seu propósito. Amém? Que você possa adorar o Senhor Jesus de todo o seu coração nesta noite. Você veio aqui para isso. Numa noite fria, saiu da sua casa e está aqui para juntos nós louvar e bendizer. Ele quer te toda a glória. Aleluia. Adora, Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam
queridos irmãos, paz do Senhor para todos. Amém. Vamos ouvir o irmão Vitorino, presbítero João Vitorino, em sua oportunidade, em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande Deus, Salve os irmãos na paz do Senhor. amém. Graças a Deus que nos habituou, nossa Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, aleluia, louvar o Senhor com o hino do nome de Jesus. Deixa a glória de Deus brilhar. 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 Deixa a glória de Deus
das obras que ele faz. Jesus é bom até demais. Não saber agradecer das obras que ele faz. Em Deus muitas maravilhas faz. Por adivina ele expulsa Satanás. Em Deus muitas maravilhas faz. Por adivina ele expulsa Satanás. Manda poder, Senhor, manda poder. Manda poder, Senhor, manda poder. Manda poder, Senhor, manda poder. Ele arrebata o temporal e adivina. Renova a vida, remove as águas e manda fogo lá do céu. Renova a vida, remove as águas e manda fogo lá do céu. Manda fogo lá do céu, não faz mal pra ninguém. Fogo lá do céu, não faz mal pra ninguém. Fogo lá do céu, não faz mal pra ninguém. Fogo lá do céu, não faz mal pra ninguém. Amém. Amém. Just put it up as small moment. Amém, graças a Deus. Bom, João, pode ir lá, pode ir lá. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor, viu? Foi nós que desafinamos nas palmas, não foi o senhor que desafinou o ritmo, não, viu? A gente, todo mundo sabe cantar direito. Quem é desafinado, até batendo palma, desafina, viu? Mas, glória a Deus, né? Eu acredito que chegou lá no céu, né, irmãos? Glória a Deus. O Senhor é bom. Quero convidar o irmão Claudinei Rodrigues. Calma, Claudinei Rodrigues, vamos fazer aqui uma oração. Nós vamos apresentar, irmãos, nessa noite, mais uma vez, nós estamos numa batalha espiritual, porque a Bíblia ensina assim. Nós vamos orar nós vamos orar pela irmã Adriana Couto. É isso que a palavra do Senhor ensina. Ela está acamada, tendo um problema sério de saúde. Nossa irmã Adriana Couto, nós estamos ajudando também em oração. O irmão Pedro, da irmã Cida Martins, que ela nem está cultuando conosco hoje, ele está de cama também, mas ela está bem melhor, graças a Deus. A irmã Alice, nós estamos intercedendo por ela. A irmã Terezinha, estamos também acompanhando na oração, nas visitas, nos telefonemas. A irmã Rafaela, da Bolívia, que é sogra do pastor Daniel, nós estamos intercedendo. E vamos orar também nessa noite pela Lourdinha, né? Ela não está aí,
teve um probleminha de saúde, a irmã, mãe dela, né, a irmã Luísa, esteve acompanhando, e nós vamos apresentar em nome do Senhor. Também tem um pedido aqui da irmã Mara para... fala aí, irmã Mara, que eu perdi, está aqui. Tem um pedido aqui da irmã Mara, está pedindo oração para Pedro, né? Está pedindo oração. Deus conhece, né, irmã Mara? Vamos pedir por essas pessoas aqui. E também, irmão, nós temos aqui o privilégio de ter conosco nessa noite, uma alegria, a Johanne Regina. Dá um tchauzinho aí, Johanne, cadê? Onde ela está? Está ali, Deus te abençoe, em nome do Senhor, tá bom? Ela é crente também, graças a Deus por isso. E os familiares, o pastor Nilson, a nossa irmã Lu está conosco aqui, o pai do pastor Nilson, olha que bênção, né? E a mãe também, o pai dele é o José e a mãe é Oraíde, é isso, né? Tá, graças a Deus. Também tem a filha, a Franciele, e o genro, Adriano, né? Tá aí esse casal. Mais alguém que está junto com o pastor Nilson, com o irmão Lu? Tem mais alguém? São essas 4 pessoas? São esses, né? Tá bom. Então, irmãos, nós estamos alegres e satisfeitos com a presença vossa aqui em nosso meio. A igreja pode dizer amém? Amém. Estamos felizes, Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Então nós citamos aqui esses nomes, né? Já intercedemos também, a irmã Lucy pediu oração para a Roseli, né? A irmã pediu oração pelo netinho dela, a irmã Marisa, né? Então nós vamos continuar ajudando, abençoando em nome do Senhor. Entre tantas pessoas, o irmão Orlando Pai também, que está lá acamado, mas o filho Orlando Filho está cuidando, enfim, né? Nós vamos interceder uns pelos outros em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, meu irmão? Vamos orar? Então, vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor. Já ora por mim também, nós vamos ministrar em seguida a palavra de Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar então, irmãos. Ó Senhor Jesus Cristo, meu Deus, estamos aqui agora em sua paz, Senhor, glorificando e exaltando o santo nome de Jesus. Ó Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu peço a tua oração nessas pessoas, Senhor. O pastor agora se torna mais até agora nesse instante, Pai, para que tu possa me agir também em cada um, Senhor Deus. Ó Jesus, meu Pai, tu sabes a necessidade de cada um, Senhor Deus. Tu sabes, meu Deus, cada um que está em tua casa, não vá mais sobre o seu nome, Jesus. Ó Jesus, eu peço de Senhor, derrame seu Espírito Santo sobre cada um que está dentro de tua casa, Senhor Jesus. Venha se fazer presente na vida de cada pessoa, que eles possam reconhecer como Senhor Santo e poderoso, Pai. Agir na vida de cada um que precisa da sua presença, Pai. Ó Senhor, meu Deus, Pai, eu peço de Senhor, derrame seu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Pai. Que tu possa levar cada um pelo pastor, Deus. Que tu possa levar ele com a tua palavra, Pai. Que ele possa fazer uma palavra de direção da casa, Deus. Para ele filho da sua casa, Deus. Tu sabe, Pai. A tua palavra será edificada através da sua mensagem, Jesus. E as suas mãos no teu mundo, Deus. Possa abençoar a cada um agora com a sua presença, Pai. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Jesus. Louvamos toda a conversa para ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Vamos para o Senhor Jesus. Queridos, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 18, e versículos 9 em diante. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 9. Graças a Deus. Lucas 18 e 9, onde a palavra do Senhor nos diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe. Graças a Deus. Aqui nós encontramos uma passagem que é bem clara para nossas vidas, né? Para os nossos corações, a respeito da diferença, né? Duas orações, dois homens, duas respostas diferentes, né? Um homem que está praticamente fazendo um discurso para Deus, ele não está orando, né? Ele está fazendo ali um discurso, ele está apresentando a Deus, primeiramente, aquilo que ele é, né? E depois ele apresenta aquilo que ele faz. É isso que ele está fazendo aqui, né? Então como é que eu sou, né? Nas palavras deste homem aqui, eu não sou como os demais homens. Os demais homens são roubadores, os demais homens são injustos, os demais homens são adúlteros. Eu não sou como os demais homens, né? Eles estavam lá em duas pessoas orando naquele ambiente. Não que tinha necessariamente duas pessoas lá, mas duas apresentavam o clamor. Ele disse assim: então eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e nem sou como este homem aí. Dá para a gente imaginar, né, irmão? Aquela boca de nojo, aquele olhar de desprezo, né? Não sou como essa pessoa aí. Então ele apresentando aquilo que ele era, né? O que não era. E depois aquilo que ele fazia, né? Então ele estava dizendo: eu jejuo, era 2 vezes por semana, era até mais do que um judeu fazia naquela época. Era um dízimo, dava até mais do que deveria. Era um dizimista, dava o dízimo de tudo. Enfim, então ele chegou diante de Deus, chegou diante do Senhor com essa postura, praticamente fazendo um discurso, praticamente fazendo ali uma declaração para Deus das coisas que ele era. A gente não vê aqui um pedido, a gente não vê aqui uma humildade, né? E é muito importante, irmãos, nós termos uma postura de humildade. A Bíblia ensina isso para nós. Por quê, irmãos? Porque a humildade, diz a palavra do Senhor, ela vai na frente da honra. Então, se nós queremos ser honrados, a palavra do Senhor fala para nós, a humildade, ela vai na frente, ela puxa a honra. E a soberba precede quem lembra? Precede a queda, né? Então a gente está ali com soberba, não é bom. Mesmo que nós nos sentimos ou nos sintamos certos, a Bíblia fala que a soberba precede a queda. Então foi essa oração. Ele estava ali naquele momento, né, satisfeito consigo mesmo e falando: ó Deus, estou aqui, né? E eu sou desse jeito. E tinha o outro homem, né, o publicano, não rebateu aquele homem, não discutiu com ele, e ele também fez a oração dele. Então ele se sentiu, né, dava para entender aqui que esse homem ele não estava bem. Ele não estava bem, ele estava contrito, ele estava quebrantado, estava triste, estava se sentindo para baixo, e a Bíblia fala que ele não teve nem coragem de levantar os olhos aos céus. Ele nem quis olhar para Deus, olhar para o alto, né? Mas ele
nem queria, está dizendo aqui a palavra, levantar os olhos, mas ele batia, né, como um sinal, como um gesto de humildade, sabe, quando a gente dá um soco na gente mesmo, né? Mãe, por que você foi fazer isso, né? E a gente fica com aquela raiva, né? Então ele batendo no peito e pedindo o quê? Misericórdia, Deus, ó, porque eu sou um pecador. Então ele chegou diante de Deus com uma postura completamente diferente. Ó Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Foi só isso que ele fez diante do Senhor, só isso que ele fez. E aí vem aqui o veredito do Senhor, vem o veredito da palavra de Deus. O Senhor Jesus fala: olha, essa pessoa que não tem um comportamento tão certinho, né, que até tem a consciência pesada, que está até triste, mas que chegou diante de Deus com humildade, com quebrantamento, então ele agradou mais a Deus, né? Ele saiu, está dizendo aqui, justificado diante do Senhor, e não o que foi arrogante, e não o que foi soberbo. Deus não aceitou. Não adiantou aquele homem se apresentar diante de Deus com toda a sua justiça, tudo quadradinho, tudo arrumadinho ali, e não adiantou ele fazer isso daí, porque Deus não aceitou. E realmente, irmãos, a palavra de Deus fala em Isaías capítulo 64 e versículo 6, que tudo aquilo que nós tentarmos fazer, diante de Deus não serve. Isaías 64 e 6 fala que, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam, nos levam. Então as nossas justiças, elas são como trapo. A gente usa, né, pano de chão. As irmãs, os irmãos usam pano de chão, então a gente vai lá, põe na água lavadeira, põe no sabão, põe lá no produto de limpeza, aí ele vai gastando, chega uma hora que ele começa a virar uma poeira, né? Ele vai desmanchando assim, fica tudo furado, tudo gasto, aquele pano de chão que não serve, vai para o lixo, tem o que fazer, vai para o lixo, não tem como lavar aquilo, não tem como aproveitar, né? A água lavadeira, os produtos químicos diluem tudo aquilo, o chão gasta. Então a Bíblia fala o quê? Que as nossas justiças diante de Deus são como um trapo, são como uma imundícia, não serve para nada. Então, irmãos, não adianta nós chegarmos diante do Senhor se apresentando dessa forma, não é? É melhor nós chegarmos com humildade. Daniel, quando ele foi fazer a oração, quando eles estavam na prisão, né, no cativeiro, quando eles estavam para voltar para a pátria deles, sair lá da prisão, Daniel era um homem íntegro, era um homem que Deus falava com ele, era um homem abençoado. Mas qual foi a oração dele? Senhor, a ti pertence a misericórdia e o perdão. Foi isso que o Daniel orou. A ti pertence a misericórdia e o perdão. E a nós? Daniel era um homem íntegro, mas ele se colocou, que ele disse? A nós pertence o corar, o ficar vermelho de vergonha pelas nossas transgressões. A nós pertence o corar, o ficar vermelho de vergonha pelas nossas transgressões. Então realmente, irmãos, nós somos pessoas que recebem um presente de Deus. Nós não temos méritos, nós não temos honra diante do Senhor nosso Deus. Agora, irmãos, o que nós estamos vendo hoje no mundo, nós estamos, né, os meios de comunicação estão muito avançados, estão acessíveis. Olha, acredito que quase todo mundo aqui deve ter um telefone celular, né? A maioria esmagadora. Então a gente tem Facebook, a gente tem WhatsApp, a gente tem outros programas, e a gente tem contato com várias coisas. E nós encontramos, irmãos, muita coisa boa, muitas mensagens boas, muitos louvores bons, muitos versículos bíblicos, muitas frases de efeito, muita gente boa, muita gente sincera, muita gente temente a Deus. Nós encontramos sim muitas coisas boas,
Mas nós também encontramos muitas coisas ruins. Nós sabemos que existe um espírito de engano que está solto, que está querendo encontrar lugar nas nossas vidas, nos nossos corações. Sabemos que existe muita falsidade, sabemos que existe muita mentira, sabemos que existe muita corrupção, sabemos que existe muito desejo de glória, sabemos que existem muitos desejos pessoais, muita corrupção, muito roubo, não é? Sabemos que existe isso daí dentro das igrejas, dentro da política, dentro da sociedade, dentro das famílias, dentro dos parentes. Nós encontramos assim tantas coisas que nos deixam confusos, que nos enojam. Tantas coisas falam, meu Deus, mas olha, parece que está tudo perdido. A gente olha para cá, tem essa dificuldade. Temos coisas boas. Eu não quero falar que tem só coisa ruim, mas tem muitas coisas ruins também. Então nós olhamos aqui, nós olhamos ali, nós olhamos tantos interesses, tantas armadilhas, tantas ciladas, tanta falsidade, tanta corrupção, tanto interesse próprio, como nós dissemos. E tem hora, irmãos, que isso cansa a gente. Tem hora que isso nos confunde. Tem hora que isso nos desanima. Quer saber de uma coisa? Eu vou largar a mão de tudo. Eu não vou me esforçar mais. Não adianta. Tem hora, irmãos, que a gente fica indeciso. Fala, e agora? Como que eu vou fazer diante de uma situação como essa? Então nós nos sentimos um tanto desorientados com tudo aquilo que nós vamos vendo ao nosso redor, com tantas opções. Eu me lembro, irmãos, quando nós vivíamos numa outra época, que nós éramos politicamente menos corretos. Na época que eu era criança, tinha lá, era a quermesse, né? Na escola, para arrecadar, tinha lá a quermesse. E uma das atrações da quermesse era a brincadeirinha que se fazia lá com um coelhinho, ou um preá, alguma coisa lá desse tipo aí. Era um coelhinho. Então tinha lá uma cordinha que se puxava e prendia um coelho no meio de um tablado. Prendia o coelho no meio do tablado. E aí era redondo, né? Imagina um negócio assim, dessa parede, até o microfone mais ou menos assim, ó, redondo. E um monte de casinhas. E aí cada casinha tinha um número. E eles vendiam os números das casinhas. Depois fazia o quê? Tinha um prêmio. E cada um comprava um número. Aí eles levantavam e o coelho olhava assim, ao redor dele, ele via um monte de casinhas. E ele precisava decidir qual casinha ele entraria. Ficava todo mundo lá, tadinho do animal, né, irmãos? Por isso que eu digo que era incorreto. Ficava todo mundo lá, vai, batendo e fazendo barulho, todo mundo com o número na mão. Tomara que ele entre no 15, não, tomara que ele entre no 20, não, tomara que ele entre no 3, porque a casinha que o coelho entrava, ganhava o prêmio. Então era assim que eles faziam, um tipo de um bingo, de um sorteio, mas com um animalzinho, ficava lá estressado diante daquela situação. Então às vezes, irmãos, nós estamos assim, sabe? Parece que levanta e a gente olha ao nosso redor assim, um monte de casinhas, um monte de coisa, e fala, e agora? Onde eu vou entrar? O que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou dirigir a minha vida pessoal? Como eu vou dirigir a minha vida familiar? Como eu vou dirigir a minha vida na igreja, onde eu congrego, na comunidade que eu participo? Como eu vou dirigir a minha vida profissional? Como eu vou dirigir a minha vida na vizinhança, no trabalho e em todas as atividades onde nós participamos? Põe um pouquinho mais aqui, por favor. Como que eu vou agir? Como que eu vou fazer? Sabe, parece que nós estamos com aquele coelhinho pensando assim de tantas opções. E tem muita mesmo, irmão, tem muitas opções. Sabe, nós estamos assim, abre, e agora, para onde eu vou? E nós, irmãos, não podemos errar, porque a nossa vida é curta.
E às vezes, irmãos, a gente vai para um lugar e consegue voltar, mas às vezes a gente entra por um caminho que não consegue mais voltar. E se volta, a gente volta com consequências, a gente volta com prejuízos, com dores. Às vezes a gente entra numa casinha errada e nós temos às vezes consequências irreparáveis, que não dá mais para recuperar depois, sabe? São prejuízos que nunca mais, nessa vida, sabe-se lá na eternidade, nós vamos recuperar. Então, meus irmãos, nós temos tantas casinhas para nós entrarmos, tantas opções, sabe? E a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas, irmãos, como dizia o Davi Miranda, da Deus é amor, né? Que já está com o Senhor. Jesus garante a vitória. Jesus garante a vitória. Quero dizer aos irmãos, tem um monte de casinhas, tem um monte de opções, mas eu quero dizer que biblicamente, espiritualmente, divinamente, é possível nós tomarmos a decisão certa na nossa vida. Aleluia! É possível nós não ficarmos perdidos, é possível nós não ficarmos confusos, é possível sim nós ficarmos orientados e não desorientados. É possível sim nós salvarmos os nossos dias, salvarmos a nossa história. É possível nós caminharmos bem, andarmos direito, andarmos seguros. É possível sim. Só, irmãos, que aquilo que nós ouvimos ontem, lá na ministração da palavra de Deus, na congregação do presidencial, é preciso se dispor. Existe um preço, sabe, irmãos, existe um preço a pagar. Jesus, ele já pagou tudo, sabe? Não é o preço que pertence a Deus, mas é o preço de nós podermos receber, de nós dispormos aquilo que Deus tem para nós. Eu não posso escolhendo qualquer casinha onde eu entrarei da minha própria vontade. Nós sabemos, irmãos, que tudo, sabe, tudo. Eu quero ler João capítulo 6, capítulo 14, versículo 1, por favor. Bom, como é que nós vamos fazer de tantas opções? Qual é a nossa garantia de vitória? João capítulo 14, versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, ou em outra tradução, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Olha aqui, irmãos, não é de agora. Nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a casinha, irmãos, o nosso caminho, o local onde nós devemos entrar, chama-se Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é. Então, mas eu não posso inventar moda. Quando o Moisés, irmãos, ele foi construir o tabernáculo, o Senhor mostrou para ele o tabernáculo no céu. Aquele tabernáculo lá que ele tinha, que tinha o pátio, as cortinas, o santuário, o santo dos santos. E está escrito lá: faça o tabernáculo do jeito que você viu. Então ele viu, e ele falou: você vai construir um igual, mas é igual àquele que você viu, não inventa moda. E Paulo também, escrevendo o Novo Testamento, falou: ó, eu não coloquei, eu nem tirei, o que o Senhor me deu, e isso eu transmiti. Sabe, irmão? Então a gente não tem que inventar modas. A gente não tem que inventar moda. Existe sim o caminho
que não é o caminho de confusão, que não é o caminho de prejuízo, que não é o caminho de dor, mas eu não posso inventar moda. Não tem mulher meio grávida, ou está grávida ou não está, ou também não tem meio caminho. Ou eu obedeço o caminho de Deus, ou eu obedeço o meu caminho e outros caminhos. Então eu não preciso inventar moda. O que eu recebi, isso eu transmiti. Por que Jesus Cristo, irmãos, quando encarnou, foi o ser humano perfeito nesse planeta aqui? Porque ele, que tinha tantas opções, que foi tão provocado, tantas opções como nós também somos provocados, mas ele agiu, irmãos, com uma determinação, com um vigor, ele agiu com um sentimento inabalável. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos que mostram como que Jesus Cristo agiu para ele ser o vencedor que foi e que é. Olha o que está escrito em João, capítulo 5 e versículo 19. João capítulo 5, versículo 19, diz aqui a palavra do Senhor, assim: mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que o Filho do Homem, o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto o Pai faz, o Filho, o faz igualmente. Então o que Jesus está declarando aqui? O Filho não pode fazer alguma coisa, se não vir fazer o Pai. João 5:30 é mais claro ainda, que diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, o próprio Jesus dizendo: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Quer dizer, irmãos, se Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, viveu uma vida de dependência e de orientação do Papai do céu, quem sou eu para inventar os meus próprios caminhos? João capítulo 8 e 28, Jesus ainda declara: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quer dizer, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que ele não fazia nada por conta própria, ele não fazia nada independente do Pai Celestial. Ele está dizendo aqui que ele não fala nada também independente do Pai Celestial. João capítulo 12, versículo 49, Jesus ainda declara: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. João capítulo 14, versículo 10, Jesus ainda declara: não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha, irmãos, que coisa interessante. Quer dizer, o Deus encarnado, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, ele andava aonde o Pai riscava, ele ia atrás cortando. Ele fazia a vontade de Deus, ele buscava a vontade de Deus, ele não inventava caminhos. E o que a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 21, que diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, irmãos, isto é um exemplo. Aquilo que nós falamos deve ser, deve ter aquela dependência, deve ter aquela orientação do caminho do nosso Senhor, como Jesus tinha do Pai. Aquilo que nós fazemos
deve ser feito em dependência do Pai. Então aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos deve ser feito com direção de Deus, com a bênção de Deus, deve ser feito em nome de Jesus. Quando nós agimos assim, irmãos, quando nós agimos assim, é certeza da vitória, é garantia de vitória, porque Jesus fez assim e ele venceu. E está escrito aqui na palavra: exemplo para que sigais as suas pisadas. Aí, irmãos, vem aquilo, mas eu não consigo. E eu que estou falando isso, não é o irmão ou a irmã. Ah, mas Jesus é Jesus. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. E aí, irmãos? Porque falam, como que eu vou me comparar com Jesus? Jesus fez, mas ele era e é perfeito, um homem sem pecado. Como que eu vou conseguir imitar a Jesus? Como que eu posso ter um monte de casinhas para mim, um monte de decisões a serem tomadas, um monte de provocações, um monte de armadilhas, de ciladas, coisas externas, coisas internas? Como que eu vou fazer? Não, Jesus ele fazia o que o Pai mandava. Jesus só falava o que o Pai mandava. Ele era perfeito, por isso ele venceu. Mas eu não consigo fazer igual Jesus. E aí, como é que eu faço diante de uma situação dessa? E aí, irmão, o que a gente faz? Eu não consigo, aí eu largo os remos e deixo o barco ir rio abaixo. É isso que eu vou fazer com a minha vida? Que está a correnteza querendo me arrastar, eu preciso de remar. O que eu faço? Eu largo o remo, estou cansada, eu não vou conseguir e vou rio abaixo. Irmãos, sabe? Então nós precisamos de ter a postura correta. A Bíblia, ela tem a resposta, ela tem a solução, ela tem o caminho. É como nós dissemos, existe, irmãos, um caminho, uma solução. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele conhece a nossa fraqueza. Então, sabe, Ele não deixou uma Bíblia lá no céu, Ele não deixou lá uma lua que nós não alcançaremos. A Bíblia, a palavra de Deus, está perto de nós, está nos nossos corações. Ela é para nós aplicarmos hoje. Quando nós chegarmos em casa, na segunda, na terça, a palavra de Deus é apalpável. A palavra de Deus, ela faz efeito em todos os momentos da nossa vida. Ela faz efeito. Como que eu faço então, irmãos? O que Deus espera de mim? Se eu não consigo fazer aquilo que Jesus fazia, então eu vou tomar decisões erradas. Eu quero fazer, eu vou tomar decisões erradas. Então nós vamos nos entregar, irmãos. Mas eu quero trazer um exemplo dentro da palavra de Deus de alguém que tentou fazer o certo. Olha o que está escrito em Marcos, irmãos. Evangelho de Jesus conforme escreveu Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3. Olha aqui. Marcos, capítulo 16, versículo 3. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo, para ir ungir Jesus no túmulo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Então, irmãos, Jesus foi morto, foi crucificado e morto na sexta-feira. Está dizendo aqui que passado o sábado, que os judeus não faziam e não fazem, os judeus, a igreja cristã, ela comemora o domingo como o dia do Senhor. Então, passado o sábado, quer dizer, quando o sábado terminava para os judeus? 6 horas da tarde. Então, depois das 6 horas, está escrito aqui, e passado o sábado, essas 3 mulheres, depois das 6 horas,
compraram, aí depois das 6 horas podem ir, elas foram lá no comércio e chegaram lá na venda de alguém e compraram aromas, as essências para ungir. Isso daí no sábado à tarde. Elas estavam lá, chegaram lá, estamos aqui, nós queremos comprar um aroma, nós queremos comprar uma essência, porque está escrito aqui que no domingo de madrugada elas foram para o sepulcro. No domingo de madrugada, então no sábado à noite elas compraram. E elas estavam lá no sábado à noite comprando aromas, comprando essência, no sábado à noite. Por que elas estavam lá? Porque elas amavam a Jesus, porque elas queriam bem de Jesus, porque mesmo que Jesus estava morto, no coração delas, eles não haviam entendido ainda a ressurreição, mas eles queriam mesmo um Jesus morto, mas eles amavam tanto a Jesus, que eles queriam fazer alguma coisa de bom para Jesus. O coração delas, sabe quando o coração transborda? Elas queriam fazer alguma coisa. Então elas estavam lá na venda lá do seu Jacó, do seu, sei lá, algum nome lá hebraico lá, algum nome deles lá. Estava lá na venda comprando. Então, irmãos, eu anotei aqui a ingênua pureza das mulheres que foram ao sepulcro, porque elas foram comprar um óleo lá para colocar no corpo de Jesus. Mas, irmãos, e os guardas? Elas não pensaram nos guardas. Mas e aquela pedra enorme que estava lá e que elas não sabiam que estava removida? E outra coisa, uma pedra lacrada pelo governo romano. Então tinha tudo isso daqui. Os guardas estavam lá, a pedra estavam lá. Elas não teriam acesso ao corpo de Jesus. Era uma ingenuidade, era uma simplicidade. Elas não conseguiriam fazer aquilo. Mas qual era a disposição do coração delas, da ingenuidade delas? Eu quero fazer alguma coisa para o meu Senhor. Eu amo o meu Senhor, eu estou apaixonado pelo meu Senhor, eu quero. Elas não conseguiriam fazer, mas qual era o sentimento delas? Eu vou tentar fazer. Estavam iludidas ali, não conseguiriam. Mas o que Deus olhava no coração delas? Um desejo de acertar, um desejo de agradar, um desejo de fazer bem. Então, irmãos, Jesus fez o que o Pai mandou com perfeição. Jesus falou o que o Pai mandou com perfeição. Eu não conseguirei fazer isso, mas eu acredito, irmãos, que Deus pode olhar no meu coração, Deus pode olhar no seu coração, ainda que ingenuamente, como essas mulheres fizeram, foram comprar. Deus pode olhar no meu coração, não um desejo de virar as costas, de indiferença, de abandonar. Fala, quer saber de uma coisa? Está todo mundo esfriando, também vou esfriar. Está todo mundo abandonando, também vou abandonar. Ninguém mais quer saber de nada, também não vou ser. Não, Deus não verá esse sentimento. Deus não contemplará esse sentimento. Mas eu posso, irmãos, com toda a minha fraqueza, ter um sentimento de que Deus olha para mim e fala, Ele está tentando acertar. Ela está tentando acertar. Eu não vou conseguir, mas Deus está olhando a pessoa. Eu quero. Ele não está conseguindo, ela não está conseguindo. Olha, eu não mandei ele falar aquilo, eu não mandei ela fazer aquilo, mas Deus está olhando. Mas ele está tentando acertar, mas ela está tentando acertar. Deus está olhando sinceridade, honestidade, amor, desejo de nós agradarmos a Deus, irmãos. Ele não está olhando frieza, indiferença. Ele não está olhando assim, sabe, por se multiplicar a iniquidade, o amor de tantos se esfriariam. Pessoas que falam, eu vou abandonar a Bíblia, vou abandonar a oração, vou abandonar o evangelismo, vou abandonar os cultos, vou fazer aquilo. Não, sabe, Senhor, ainda que Ele me mate, nele esperarei. E Deus está olhando assim, aquele desejo, irmão, aquele desejo, eu quero agradar, eu quero fazer alguma coisa pelo meu Senhor. Eu não consigo ir mais longe do que isso, irmãos, porque é sentimento, sabe? Então nós não conseguiremos.
Mas como aquelas mulheres não conseguiriam chegar no corpo de Jesus quando elas estavam no sábado à noite comprando óleo, mas elas queriam. E Deus contempla os nossos corações quando nós queremos agradá-lo, quando nós queremos acertar, para nós, irmãos, não entrarmos na casinha errada, para nós não ficarmos decepcionados, tristes, amargurados, enfraquecidos, doentes, mortos, com tantas coisas que nós vemos, confusos, com tantas coisas que nós vemos, para nós, irmãos, andarmos direito, andarmos seguros, andarmos vitoriosos. Nós precisamos, irmãos, fazer o que Deus manda e falar o que Deus manda. Eu não consigo, mas a intenção agrada a Deus. Deus contempla. Faça isso, irmão. Façamos isso. Isso agradará a Deus, mesmo na nossa ingenuidade, como aquelas mulheres compraram o azeite. E já para encerrando, eu quero ler 2 trechos aqui. Uma leitura, acredito que simples. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. A palavra diz assim: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual trará também à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios, as intenções do coração. E então cada um receberá de Deus o louvor. Deus conhece, irmãos, os desígnios, as intenções do coração. Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero acertar. Senhor, eu quero andar no caminho, quero fazer o que o Senhor manda, eu quero falar o que o Senhor fala. Eu quero, sabe, irmão, se Deus contemplar, eu estou triste, eu estou infeliz, Senhor, eu não concordo com isso. E aí cai um tombo, mas levanta, sacode a poeira e fala: Senhor, eu vou insistir de novo, porque eu quero aprender a agradar ao Senhor. A intenção do coração, irmãos. Essa é a nossa única chance de vitória. Mas precisa ter atitude. Aí, irmãos, eu vivo assim, ó. Se a gente comer só domingo à noite, o nosso corpo não aguenta. Agora, irmão, se a minha vida com Deus for só um culto domingo à noite, e não tem oração, não tem Bíblia, não tem atividade, não tem nada, como que a minha alma vai sobreviver? Como que ela vai sobreviver? E às vezes ainda fica envenenando a minha alma com alimentos estranhos. Então eu preciso de ter uma busca, eu preciso de ter uma atitude. E aí eu vou ver, sabe, eu não vou jogar fora a minha vida, a minha oportunidade, a minha história. E aí Provérbios capítulo 2, irmãos, o livro de Provérbios, ele mostra para nós assim uma busca constante. Sabe, quando uma pessoa quer, irmão, ele consegue o diploma, ele consegue a casa, ele consegue o terreno, o caso, a namorada, ele consegue o casamento, eu vou conseguir aquilo, eu vou conquistar, eu vou batalhar. E para coisas que viemos nus e tornaremos nus, nada trouxemos, nada levaremos, quanto mais nós devemos de batalhar pela fé que nos foi dada, pela vida espiritual. Então Provérbios capítulo 2, irmãos, a palavra diz assim, tem aí, Thaís? Provérbios capítulo 2, versículo 1, diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, inclinar o coração ao entendimento, se clamares por entendimento, e por inteligência levantar a tua voz, se como a prata a buscares, se como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é
para os que caminham na sinceridade. Sabe, irmão? Aí eu vivo assim, e aí, Deus, eu aprendi que o Senhor é Pai, e aí vive a vida, daqui a pouco vem lá um pastor Daniel? Um Shazam assim, ó. Domingo à noite o culto precisa ser um culto Shazam, um culto bom para faz assim, pronto, resolveu meu problema, para mim caminhar mais 40 dias, ou 40 não, 7 dias, né? Que até o próximo, o que a palavra está dizendo aqui, ó? Buscar, inclinar o coração, como prata, como ouro, buscar, cultivar, é o pão de cada dia. E aí, irmãos, se nós fizermos isso, sabe, sabe, Jesus só falava o que o Pai mandava, só fazia, nós não vamos conseguir, mas nós podemos falar, Senhor, mas eu quero ser achado assim, forçando nessa situação, eu vou buscar. Irmãos, é a única chance de nós não jogarmos a nossa história fora, de nós não jogarmos a nossa existência fora, o nosso vaporzinho que é essa vida aqui fora. É a única chance. É possível sim, não importa. Sabe, eu vi um marqueteiro uma vez falando assim: olha, você não precisa se preocupar com as concorrentes, você tem que ter o teu comércio. Se você trabalhar direitinho, você pode ter 1000 concorrentes, você vai se sobressair. Faça a sua parte direitinho. Então, irmãos, não importa se é 1 ou se é 100 ou se são milhões de concorrentes, de demônio, seja lá o que for, se nós estivermos junto com Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Só que eu preciso estar nesse caminho, preciso seguir as pisadas do Senhor. Eu preciso que Deus veja no meu coração, ó, Ele quer acertar, ela quer acertar. Eu preciso que Deus veja esse esforço em mim, buscando como prata, buscando como ouro, inclinando o coração, e assim por diante. Então, irmãos, tem tantas coisas que a gente fica assim, fala, como fazer? Essa palavra, irmãos, foi a que Deus mandou para nós nessa noite. Essa palavra, sabe, essa palavra é possível, e o Senhor mostra para nós as verdades, os caminhos e as veredas. Glória a Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Podemos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Ministério de louvor pode vir. Ministério de louvor pode vir. Nós vamos agora orar ao nosso Deus. Já pode fazer um fundo musical aí, Júlia. Já pode. Vamos louvar ao Senhor. Vamos fazer uma oração agora. Vamos interceder ao nosso Deus e pedir, irmãos, que Ele nos ajude, que nós não sejamos ouvintes esquecidos, que a gente não faça assim, irmãos, sabe, chacoalhando a palavra venha, que a gente chacoalhe assim e vai embora. Não, nós vamos pedir ao Senhor nosso Deus que Ele nos ajude a sermos ouvintes e praticantes da palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar o pastor Daniel. Vem até aqui, pastor, novamente, né? Pode usar esse microfone mesmo. Vamos fazer aqui um momento de oração e nós vamos logo em seguida louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, ou ali, pode pegar um aí, na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, orar de todo o nosso coração, falar, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. Vamos pedir em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oramos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós elevamos a nossa vida, o nosso coração, o nosso pensamento diante de Ti, Senhor amado. Pai querido, continua conosco, Senhor. Continue falando no nosso coração. Continue nos dando da Sua graça, da Sua misericórdia. Que a Tua mão esteja sempre estendida, Senhor, em favor da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Nos ajuda a não desistir, a não olhar para trás. Deus querido, nos ajude a nos levantar, Senhor. Nos ajude a tomar uma atitude que realmente nos leve, Senhor, a Ti, nos leve, Senhor, a sentir, Senhor amado, a necessidade de cada vez mais buscar a Tua presença, aprender a Tua palavra, Senhor, a praticar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a buscar, a ser
que tenham um compromisso com o Senhor, que a gente possa, Senhor, aonde nós estivermos, esteja fazendo o que estivermos que fazer, mas que fazemos para a glória do Seu nome, que possamos fazer a diferença, Senhor, seja na sua casa, seja no trabalho, seja dentro do nosso lar, Senhor, que a nossa vida, Senhor, engrandeça o Teu nome, glorifique o Teu nome, Deus, nos ajuda, Senhor, nós não conseguimos sozinhos, não existe estrutura em nós que possa ser capaz disso, nós precisamos da Sua ajuda, do Seu toque, da Sua unção,
momento já podem se posicionar ali na porta. Por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que eu quero te Você é uma obra-prima que me planejou.
enviar as flores para a irmã Lu. A tia Lilian, da Mini Braque, vai colocar a coroa, né? Vamos tirar esse laço lindo que está na cabecinha da Analice e vamos colocar a coroa. Que estão fotografando, gente? Fotografa bem bonitinho. Isso, é uma princesa, né? Põe um pouquinho de frente, irmã, vira ela. Vira ela. Isso, aí, Lu, isso lá. Uma princesa, irmãos, olha que coisa linda. Está sendo apresentada ao Senhor. Agora o pastor Joel vai dar uma palavra, vai fazer uma oração. Quando ele terminar, eu quero que todas as crianças que estão aqui na igreja, aqui dentro, venham aqui à frente, porque a Ana Luísa vai ficar aqui bem no meio, junto ou com a mãe ou com a irmã Luísa, não sei, vocês decidem, e nós vamos cantar novamente esse hino bem lindo. Mas assim, irmãos, é um hino conhecido, bonito, então vamos todos cantar, né? Para deixar esse momento bem marcante, bem bonito, que a nossa princesa, olha, ela está quietinha, ela está conseguindo ficar bem bonitinha. Glória a Deus por isso, Ana Luísa. Ali estão os padrinhos, a irmã Luísa, o irmão Paulo. Glória a Deus pela vida de vocês. Vão abençoar e acompanhar o crescimento. Porque padrinho não é só para dar presente, não. Padrinho é para acompanhar, é para cuidar, é para ajudar também. Né? Tanto os casados como as criancinhas, é para ajudar também. Viu, Luísa? Viu, irmão Paulo? Então agora a palavra está com o pastor. Amém, irmãos. Graças a Deus. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que quando eu vinha para cá, eu falei uma profecia. Essa profecia foi da carne, porque ela não se cumpriu. Eu falei assim: a Alice não vai ficar quietinha no colo da irmã Luísa. E ela ficou quietinha no colo da irmã Luísa. Foi da carne essa profecia. E outra coisa que eu quero falar, irmãos, quando eu olho para a Valentina, quando eu olho para o João e quando eu olho para a Alice, eu vejo que Deus é mais sábio do que nós, irmãos. Porque foi Deus, né, irmãos? A gente sabe que, né? Enfim, e eu quero dizer assim, ó, Deus tem mais sabedoria para manifestar aí, viu, irmãos? Deus tem mais sabedoria para manifestar aí. Talvez a gente não planeje às vezes, mas daqui a pouco a gente está aí com mais sabedoria de Deus para manifestar ainda, né? Não, mas aí no caso, né? De bênção de Deus. Então nós vamos orar. Vem até aqui, né? Fica com ela aqui agora, não tem problema. Quero pedir pode ficar com ela, vem aqui, pastor, isso aqui, pode ficar aqui. Então, graças a Deus por isso, né? Por esse momento tão abençoado, né? Olha, pode ficar. Por esse momento, isso fica aqui. Por esse momento, irmãos, tão abençoado, tão doce, né? São crianças tão bonitas, tão saudáveis, que Deus concebeu para as famílias e concebeu para esta igreja, né? Então nós louvamos a Deus pela vida da vovó, pela vida do vovô que está ali, dos tios que estão ali. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, tá bom? Então pode ficar no colinho da mamãe mesmo, junto com o papai. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor nosso Deus e apresentar. Aproxima mais um pouquinho aqui, vem um pouquinho mais para frente vocês, fazer a meia lua aqui. Isso, pode ficar ali, do jeitinho que estava mesmo, um pouquinho mais aberto assim. Isso. A gente fazer uma meia lua bem bonita aqui. Isso. Você afasta um pouquinho mais só para abrir mais. É isso. Vamos orar aqui e apresentar ao Senhor nosso Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Oremos todos, estenda a sua mão para cá e abençoe essa criança. Esse dar mais uma vez em nome do Senhor. Nós não batizamos crianças, nós apresentamos as crianças ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão bom, Senhor, por esse momento tão sublime. Te apresentamos agora, Senhor, conforme a tua palavra,
o Senhor já deu para essa criança, dentre tantos livramentos. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela saúde dela. Obrigado, Senhor, pelos pais que são crentes. Senhor, que estão conduzindo ela nos seus caminhos, que estão conduzindo ela de volta ao Senhor. Dê muita graça, Senhor, ao pastor Wilson, ao irmão Lu. Dê muita sabedoria, muita paciência para eles saberem, Senhor, conduzir essa criança no temor da tua palavra. Livra ela do mal, Senhor, todos os dias da sua vida. Meu Deus, guarda essa criança, que ela cresça, Senhor, no físico, que ela cresça, Senhor, no mental, no emocional, no social, que ela cresça no espiritual, que essa criança, Senhor, em nome de Jesus, cresça, Senhor, em todos os sentidos. Ajuda, Senhor, a Alice, meu Deus, no nome precioso de Jesus. Nós nos alegramos por ela, Senhor. Nós nos alegramos pelo dom da vida. Nós nos alegramos por ela estar no nosso meio. Senhor, nós nos alegramos por ela enriquecer esta igreja. Senhor, pela sabedoria do Senhor, pelo milagre que aconteceu. Obrigado, Deus. Obrigado. Nós louvamos ao Senhor de todo o nosso coração e apresentamos a Alice, Senhor, e intercedemos por ela mais uma vez e pela família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos para o Senhor, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos cantar uma vez agora, irmão. Vamos dizer assim. Ajuda aí, irmão Isaías. Glória, glória, aleluia. E olha como essa menina é bonita. Eu falo assim, mas Deus faz milagre nele. Né? Qualquer pensamento diferente é poluição na cabeça do irmão aí, né? Porque eu não estou falando nada disso. Eu estou falando só que ela é bonita. Parabéns, pastor Deus. Parabéns, Manu. Tá bom? Deus abençoe. Ana, Deus te abençoe. Os avós, os tios. Que coisa linda. Os padrinhos. Cuidem dela. Tá bom? Mais uma filhinha para vocês aí. Deus abençoe em nome do Senhor. Né? Então agora nós temos a outra parte ainda. Já tomei uma bronca aqui, já não acabou ainda não. Pode sentar mais um pouquinho. Pode dar continuidade. Podem ficar todos aqui. Então, venham todas as crianças que estão aí, venham aqui. A Ana Alice vai ficar bem no meio aqui junto com a mamãe. Pode vir. Todas as crianças, até os bebês que estão de colo, pode vir as mães aqui junto com as crianças. Isso, fica juntinho aqui, pertinho. Fica pertinho aqui dela, tá? E Lavínia, você pega a cestinha e vem aqui perto, tá bom? E Vinícius, ajuda por favor. Tem um docinho para vocês, tá, irmãos? Vocês vão sair daqui hoje porque, como o evento aqui agora é infantil, então vai sair todo mundo com um pirulitinho na mão, olha que fofo. Então, Vinícius, ajuda aí. Você começa a servir daí, de trás para cá, e a Lavínia começa daqui, tá bom? Vamos cantar o hino? É bem facinho, é bem lindo. Vamos cantar todos juntos. Aos olhos do Pai,
todos com a paz do Senhor? Amém. Profeta. Aleluia. Profetiza, né? Profetiza, né? Essa princesa linda. Então vamos nos levantar e vamos finalizar. Eu peço que todos levantem suas mãos para cá, para a Alice, para que o desejo dos pais se cumpra nessa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar a Ti, Senhor, por favor, agradeça. Pai, em nome de Jesus, nós iniciamos sobre a vida dela, na sorte de Deus, que o Senhor possa cumprir, Senhor, o teu plano, o teu propósito da vida dela, Senhor. E que o desejo dos pais, Senhor, que ela se transforme em uma profeta, uma voz do Senhor para essa geração, que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe, que o Senhor cumpra, Deus, se sua vontade se for essa palavra. Nós ministramos, Senhor, a vitória, saúde, graça, que ela possa crescer, tanto bem fisicamente como espiritualmente, na vitória, cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Pode declarar um pouquinho só, por favor. Deus abençoe os familiares, pastor Deus, são muito bem-vindos em nome do Senhor. Deus abençoe a Lohane, abençoe sua vida, Deus dirija e encaminhe todas as coisas, tá bom? Queridos, amanhã tem IBDC. Pense nisso, em ser um aluno do IBDC. Quinta-feira tem culto para toda a igreja. Participe. Bom, tenha atitude, participe. Em nome de Jesus. O lugar do servo de Deus é estar aqui na casa do Senhor, tendo condições para fazer a história da igreja, para fazer a história da sua vida. Quinta-feira tem culto. Sábado nós temos um compromisso importante em Botucatu. Então os obreiros, irmãos, estão convocados para participar da reunião de superintendência. O ônibus encostará aqui às 18 horas para sair 18h15. Tá? Como Valdinei e a irmã Cida estão arrecadando os nomes para a viagem. Então, sábado, nós teremos essa viagem para Botucatu e no domingo que vem nós teremos a nossa escola dominical, tá bom? Então, nós teremos trabalho normalmente e o trabalho segue em nome do Senhor, tá bom? Deus abençoe ricamente. Então, essas são as programações. Os irmãos que desejam a revista da escola dominical, conversem com o Valdinei e a irmã Cida, que nós vamos contar essa semana, para os irmãos não ficarem sem, tá bom? Estenda sua mão para cá. Abençoados nessa noite, irmãos, amém? Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Semana abençoada.